talvez a gente possa entrar em uma questão talvez mais metafísica, né? Envolvendo crenças, né? Porque talvez sei lá, intuições não sejam exatamente crenças, mas elas, sei lá, alguns tipos de intuições sejam crenças, enfim. Eu queria saber, basicamente, o que são as nossas crenças, né? Porque parece que as ciências cognitivas, elas têm uma visão muito, sei lá, talvez comportamental, digamos assim. Pelo menos algumas ciências cognitivas têm uma visão comportamental das crenças, né? Que são um conjunto de disposições comportamentais e tal. Mas aí, isso contrasta com a visão da filosofia de crenças? O que são crenças, afinal, né? Bom, eu não diria que na ciência cognitiva seria essa concepção, né? Acho que essa concepção seria justamente uma que vem mais do behaviorismo, né? Pensar a crença como uma certa disposição, né? Então, você tende a se comportar de determinadas maneiras, ela está essencialmente conectada com a ação, ou pelo menos com disposições a agir de determinadas maneiras. Nas ciências cognitivas, basicamente vai ser um estado informacional, um estado interno que está retido em alguma memória, seja de memória de curto prazo, de longo prazo, e que vai, de alguma maneira, influir, né, nos demais processos cognitivos. Vai, em conjunto, com outras coisas que estão acontecendo, né, estados emocionais, desejos, eles vão acabar influindo no comportamento. Mas o que seria a crença numa perspectiva clássica, né, que eu estou dizendo na perspectiva do cognitivismo clássico, seria um estado informacional. Você tem informação estocada, e como cognição, né, para esse paradigma, né, é justamente processamento de informação, né, computação sobre informação, a crença ela vai manifestar os seus efeitos no seu comportamento, na medida que essa informação, que é justamente, né, o conteúdo da crença, ele vai ser processado, né, por diversos módulos, por diversas capacidades cognitivas para engendrar, né, o comportamento, né. Mas esse é um assunto, de fato, difícil, né, se a gente pega, inclusive, o Fodor, né, que é um filósofo da mente e das ciências cognitivas bastante importante, ele é um cognitivista clássico, ele, pelo menos durante uma boa parte da sua obra, ele entende que a gente vai aplicar esse modelo computacional para aquilo que ele chama dos sistemas de entrada, né? Então, percepção, especialmente, a gente consegue entender muito bem em termos computacionais. A gente tem um problema muito específico, né? Como que, através dessas informações bidimensionais, por exemplo, no caso da visão, né? Essas informações bidimensionais que chegam na minha retina, eu produzo essa percepção, né, de um mundo tridimensional, né? E aí eu tenho um problema computacional, como que eu passo de representações, né, digamos assim, sobre uma realidade bidimensional e chego em representações de uma realidade tridimensional. Esse é o problema computacional, e eu vou ter uma série de algoritmos que vão ser propostos. Isso foi muito bem inicialmente colocado pelo David Marr no seu livro Vision, e o Fodor, junto com o Philip Shinn, que é um psicólogo, os dois trabalharam junto, né, um psicólogo cognitivo, eles trabalharam junto, tem livros publicados juntos, artigos, tentaram, né, levar a cabo, e ainda levam, né, o Philip Shinn, né, ainda leva isso a cabo, né. Então, ele vai dizer que esse programa funciona muito bem para percepção, mas quando a gente chega naquilo que ele chama de cognição central, aí parece que a gente emperra, né? Parece que a gente não consegue aplicar muito bem o programa cognitivista clássico, porque crenças, bom, enfim, uma das características das crenças é que ela é sensível a outras razões, e mais do que isso, ele está muito influenciado aqui pelo holismo do Quine, ou seja, a ideia de que cada uma das nossas crenças, no fundo, ela é sensível à totalidade das nossas crenças, e é difícil imaginar exatamente como que eu poderia ter uma espécie de módulo para poder lidar com a fixação de novas crenças, né? Porque quando eu introduzo uma nova informação, isso tem que bater, digamos assim, com essa totalidade dessas minhas crenças,
e, de alguma maneira, todas elas são relevantes para a absorção ou rejeição dessa nova informação. São fenômenos globais que parecem ser dificilmente poderem ser tratados por uma divisão né, sucessiva desse problema em processos que seriam bastante básicos, que é algo que a gente faz quando nós estamos fazendo um algoritmo, né, transformar algo um pouco mais complexo em coisas que são bastante simples. Mas como esse fenômeno parece ser um fenômeno global, ele vai se mostrar bastante duvidoso de que ele possa ser atacado pelo programa clássico das ciências cognitivas, do cognitivismo clássico, né? Então, a crença, para ele, pode ainda usar essa formulação que eu dei, né? É um estado informacional, mas ela dificilmente, em função dessa qualidade que ela tem, né? Ela é sensível à nova informação, e mais do que isso, ela está conectada com a totalidade das nossas crenças, ela dificilmente vai receber um tratamento algoritmo. O Kuraters, que, enfim, ele comunga, né, um filósofo também, que trabalha bem próximo também dos cientistas cognitivos, ele vai aceitar essa estratégia da modularidade que o Fodor propõe, mas ele estende isso também para a cognição central, e ele não vai acatar muito esses argumentos que eu acabei de apresentar do Fodor. Ele vai dizer, algoritmo, em termos de um processo dedutivo, de fato, a gente não vai ter para poder tratar, enfim, a gente não tem nem lógica indutiva, né, enfim, como é que a gente vai lidar com esse... Que, no fundo, o problema da absorção de informação é o mesmo problema das teorias da confirmação, o mesmo problema da indução, para o qual a gente não tem exatamente uma teoria canônica, como a gente tem, por exemplo, para o raciocínio dedutivo, né. Mas o Kuraters vai dizer, bom, mas a gente tem, nas inteligências artificiais, a gente tem heurística, né? Nessas heurísticas a gente pode fazer uma série de suposições sobre como que o mundo é, assim como o nosso conhecimento de fundo faz uma série de suposições sobre como o mundo é, e assim que a gente lida com a absorção de nova informação, faz inferências indutivas. Então, enfim, tem uma disputa, né? Ele não seria tão resistente assim à ideia de, mesmo estados como a crença, poder oferecer um tratamento via computacional. Isso com o Kuraters, né? No caso do Fodor, ele seria mais resistente. Agora, tem essa discussão também na filosofia da ciência com respeito a qual é a atitude que a gente vai ter com respeito a esses estados mentais, né? Então, que a crença é uma noção que vem, a gente chama daquilo que seria psicologia popular, né? É uma noção, um termo que está bastante enfronhado, na nossa linguagem ordinária, então a gente tem uma compreensão tácita disso, e a pergunta é se a psicologia, ela vai, ou, enfim, as ciências cognitivas como um todo, ela vai ou eliminar esse conceito, né, então para fins práticos, enfim, a gente pode continuar utilizando, a gente consegue prever o comportamento das outras pessoas atribuindo crenças e desejos, mas não é um termo cientificamente rigoroso, né, a gente, em algum momento, vai eliminar esse vocabulário. Os Churchlands, por exemplo, mais ou menos vão um pouco nessa direção. Eles estão olhando muito mais para a explicação neurológicos, e acho que, de fato, esse vai ser um nível mais interessante para a gente poder trabalhar com a mente. Não precisa tanto desse nível intermediário que surgiu aqui, que seria o nível algoritmo, mas acho que boa parte dos cientistas cognitivos que estão comprometidos com essas explicações computacionais e algoritmos, eles tendem a adotar uma postura mais realista com respeito ao vocabulário mental. Não é a ideia de eliminação, não é a ideia de redução, mas a ideia de precisão. Enquanto esses termos estão um pouco mais soltos, claro, na linguagem ordinária, a gente não tem finalidades teóricas, né, quando a gente usa esses termos na nossa vida cotidiana, eles podem obter definições mais precisas, justamente com esse pano de fundo computacional e algoritmo, né? Como eu sugeri, né? No fundo, uma crença vai ser um estado informacional, e eu vou tentar entender a crença em termos da função que ela cumpre num sistema de representações, né? Quais são os papéis causais que ela vai desempenhar nesse sistema de representações,
que compõem, digamos assim, a mente. Isso no programa, né, claro, aqui do cognitivismo clássico. Então, a leitura deles seria, bom, eu estou oferecendo mais carne para a noção de crença, eu estou oferecendo uma maneira, inclusive, de estudá-la, porque estudar os efeitos da crença, em grande medida, vai ser estudar também o modo como essa informação é processada por diversos mecanismos cognitivos que compõem a arquitetura do mental, e sabendo também quais são os algoritmos, né, que são implementados, né, por esses módulos, né, que constituem as nossas capacidades. É assim que eu vou estudar os efeitos, por exemplo, da crença, né? Então, ele diria, né, eu estou dando, inclusive, uma compreensão teórica mais refinada dessa noção de crença. Mas há esse debate, sem dúvida, com respeito àquilo que se chama de psicologia popular, né? Ela é válida, ela vai ser refinada, ou ela vai ser eliminada, né? Acho que boa parte daqueles que trabalham com o cognitivismo clássico vão adotar a posição de que vamos refiná-la, né? Não vamos abandoná-la. Então, o Curatres, ele diz explicitamente, eu sou um realista, né, com respeito à psicologia popular. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.